Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso KadimaCast e hoje eu vou conversar com um cara que ele resolveu empreender, mas não como qualquer empreendimento físico que a gente está vendo, que a gente enxerga, mas ele está querendo ajudar as pessoas a trabalhar no digital e alavancando negócios, principalmente isso levando as pessoas para um novo nível. Hoje eu converso com o Eduardo Pinheiro, ele que é gestor de tráfego e vai nos contar um pouquinho sobre, afinal, o que é marketing digital, o que é tráfego pago, de que maneira que ele ajuda os negócios das pessoas e contando também os seus cases de sucesso. Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no Kadima Podcast, podendo contar um pouquinho da sua história, de quem é você e do trabalho que você realiza. Seja muito bem-vindo. Show de bola, Matheus. Muito obrigado pela recepção. Estamos aí hoje para contar um pouquinho mais do marketing digital e poder esclarecer algumas dúvidas também que o pessoal tem bastante aí também. Perfeito. Não é Marília Gabriela, mas eu quero saber Eduardo Pinheiro por Eduardo Pinheiro. Qual é a sua história, da onde você veio, onde é que você nasceu? Antes do marketing digital, o que você fazia, no que você trabalhava? Quero que você me conte um pouquinho do Eduardo Pessoa, não do Eduardo Jurídico. Perfeito. Vamos do começo, então. Eu sou nascido e criado aqui na região de Balneário Camboriú. Sempre vivi aqui. O meu sonho era ser jogador de futebol, mas acabando, a gente sabe que é uma vida bem difícil, é uma vida bem complicada e acabando não deu certo. E a gente, na verdade, não digo que não deu certo, né? A gente não sabe de início a gente não sabe os caminhos que Deus quer pra gente, mas depois a gente começa a entender um pouco melhor o rumo de cada caminho e tal. E tudo na nossa vida é experiência, então a experiência que eu tive com o futebol também me ajudou em muita coisa, em questão de disciplina que eu tenho hoje, na questão de experiência com como lidar com outras pessoas, saber compartilhar e tal. São vivências que a gente vai tendo, que vão nos formando, que vão nos forjando para chegar até aqui. Então, eu tive essa questão que eu fui até os meus 18 anos, eu tentei ser jogador de futebol. Quando eu parei, eu fui inserido já no mercado de trabalho, no mundo corporativo e tal. Trabalhei em alguns lugares, mas acabando não me encaixei. Fazia o quê? Cara, eu já fiz de tudo. A minha esposa tá ali, ela pode comprovar. Já fiz de tudo. Já fui entregador, já trabalhei como garçom, já trabalhei em festa, já trabalhei com material de construção, já trabalhei no pesado, carregando cimento, carregando coisa mais pesada durante o dia ali e tal. E também trabalhei com vendas, que hoje é uma das minhas paixões também junto com o marketing digital. Sou apaixonado por vendas também junto com o marketing digital. E foram coisas que me trouxeram até aqui hoje, que eu acredito que foram essas experiências que me fizeram estar aqui hoje da maneira que eu tô levando a minha vida, com a experiência e tal, e é mais ou menos isso. Quando você fala que te fizeram chegar até aqui, aqui aonde? Onde hoje está o Eduardo Pinheiro? O que hoje ele faz, o que ele proporciona para pessoas? Eu já quero aproveitar e perguntar o que é a 7.7, que é a sua empresa, Isso. E por que ela surgiu? Então, a 7.7, Matheus, ela surgiu com a questão de que quando a gente entendeu, só para contextualizar um pouco, eu estou no marketing digital desde 2019, então até antes da pandemia ali. A gente sabe que depois da pandemia, a internet teve uma evolução muito grande, que era uma coisa que eles tinham uma média mais ou menos para evoluir em 10 anos, se evoluiu em 2, 3. Foi uma evolução muito rápida. E de lá para cá, a gente começou a entender um pouco mais, e vir um pouco mais a fundo quando eu comecei no marketing digital, mais específico como designer. Eu achava que o mundo digital era uma coisa, eu comecei a pesquisar um pouco mais, até porque quando chegou na época da pandemia, eu acabei perdendo meu emprego. Então, eu trabalhava num lugar, eu perdi o meu emprego. E aí, eu fui obrigado a procurar outra coisa para mim poder trabalhar. E eu comecei a estudar um pouco dessa parte de design, programador também. E aí, baseado nisso, a gente começou a ir um pouco mais a fundo. Lá em 2019, eu já tinha ouvido falar de tráfego pago, mas era algo muito recém. Era quando o tráfego pago ainda era mato, como a gente costuma dizer. Ninguém conhecia muito ainda. E aí, passou a época da pandemia. Ali por 2021, eu voltei para o mercado de trabalho. Na verdade, até em 2020 já, mas em 2021 que eu fui me aprofundar um pouco mais e entender um pouquinho sobre o tráfego pago. E aí, eu comecei a entender um pouco mais, comecei a ouvir umas pessoas falando e tal, mas eu estava sempre procrastinando aquilo ali. Eu ouvia falar do tráfego pago, mas eu não sabia o que era e eu também não ia atrás. E aí, chegou um determinado tempo
Em 2023, no início de 2023, aconteceu algumas coisas e tal, e aí eu me obriguei a procurar um porquê da minha vida, procurar um algo a mais, que eu já não estava muito satisfeito no lugar onde eu estava, por algumas coisas que tinham acontecido. E eu falei, cara, eu vou ter que procurar alguma outra coisa. Eu sei que eu vim para fazer outra coisa nesse mundo, eu sei que eu posso servir muito mais. Que a nossa vida, a gente está aqui para servir, então eu pensei muito nisso e eu falei, eu já sei o que eu preciso fazer. E aí eu lembrei do tráfego pago, e aí eu me aprofundei, entrei para algumas mentorias, alguns cursos a mais ali, e aí foi aonde surgiu a 7.7 com a ideia de que a gente viu que esse mercado era muito grande e que tinha uma demanda reprimida muito grande também. O que é 7.7? Por que o nome? O nosso nome vem, a gente eu falo a gente, eu digo muito eu e a minha esposa, toda a nossa família também, nós somos temente a Deus. Então, baseado na história do 70 vezes 7 ali, que seria o número da perfeição, foi aonde a gente adaptou ali só o 7.7 para fazer esse nome que significa bastante para a gente também. Você falou na questão do seu aprofundamento, né? Para você poder se lançar nesse mercado, você falou que foi buscar o conhecimento. Sim. Quais conhecimentos foram estes que você buscou e que te moldaram para hoje você ser a referência que você é e oferecer o serviço que você oferece? O que facilitou você a chegar até aqui? Porque hoje em dia, se você colocar no Google marketing digital, curso marketing digital, vai aparecer um monte de coisa. Tem muitos. Vai aparecer muita coisa. Sim. Se você me perguntar o que é marketing digital, eu vou dar a minha opinião. Sim. Mas às vezes não é isso. Sim, Você teve sim. que procurar algo específico que te direcionasse, que te moldasse. O que você buscou de conhecimento nesse aprofundamento? Então, Matheus, lá no começo, cara, quando eu iniciei a pesquisa ali e tal de como entender o que seria o marketing digital exatamente mais voltado para o tráfego pago, eu comecei a olhar e a gente sabe que, como tu falou, quando a gente coloca lá na internet, vem inúmeros cursos, inúmeras mentorias. Hoje todo mundo tem um curso de tráfego pago, hoje todo mundo ensina isso, ensina aquilo. E isso se deu muito por conta dessa evolução que a gente sofreu de 2020 para cá. Porque todo mundo começou a estudar isso, todo mundo hoje sabe mexer no Instagram, sabe fazer aquilo. E acham que é a mesma coisa que o nosso serviço faz, mas é totalmente diferente. A gente teve um primeiro direcionamento, que é a comunidade que a gente está hoje, até a gente, no início... Eu acabei comprando um curso, eu nem me lembro mais qual que era o nome da pessoa, mas até foi a minha esposa que pagou para mim, ela me deu esse incentivo. E aí, direcionado a isso, eu acabei encontrando o Pedro Sobral, que hoje é a maior referência aí de tráfego pago a nível nacional. Tanto é que ele foi um dos pioneiros que trouxe isso para o Brasil. Essa profissão, ele que criou basicamente esse termo da profissão da gestão de tráfego. Ele que fez todo esse movimento. E a gente entrou para a comunidade dele e foi ali onde a gente achou todo o direcionamento. Mas claro que para chegar onde a gente chegou hoje, veio toda a experiência que eu comentei contigo que eu já tive lá atrás, de lidar com pessoas, na parte comercial. E antes disso tudo, Matheus, até antes de eu começar a trabalhar com vendas, começar a trabalhar com o público, na época que ainda tinha o sonho de ser jogador, até um pouquinho depois também, quando eu entrei para o mundo corporativo, eu era muito tímido, cara. Eu era muito fechado. Se tu me conhecesse sei lá, vamos colocar aí 4 anos atrás, tu não ia dizer que eu sou a mesma pessoa hoje. Porque antes Deus o livre, aparecer olhando para uma câmera, fazendo um story, ou então estando aqui onde a gente está hoje nesse momento, era uma coisa que era muito difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa que, hoje não mais, né? Mas antes eu era muito envergonhado. Tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar de mim, de como é que eu ia me portar e o que as pessoas iam achar do que eu estava falando. Mas a gente acaba precisando perder essa vergonha, né? E como todo bom vendedor, o cara, para ter sucesso em vendas, ele não pode ter. Ele não pode ter essa vergonha, ele não pode ter medo dos nãos ali. E tudo isso que aconteceu comigo foram pitadas que foram sendo adicionadas ali para a gente ter os resultados que a gente tem hoje. Muito bom. Cara, já estamos falando tanto de tráfego pago, se não cuidar, fala outra palavra. O que afinal é o tráfego pago? Então, o tráfego pago, basicamente, eu até costumo dizer muito isso, Matheus, hoje, que é a maneira mais rápida para tu conseguir ter resultado através das redes sociais, né? Até já emendando uma das coisas que a gente ia falar ali, que seria sobre tráfego orgânico versus tráfego pago. O orgânico, basicamente, hoje se o Matheus ir lá e montar uma loja, ele vai fazer um Instagram e vai começar a fazer as publicações, que tu não vai ter custo nenhum por isso e tal, mas vai ser muito difícil tu ter resultado.
Porque hoje cada vez mais as empresas estão anunciando, cada vez mais as empresas estão colocando a empresa delas em evidência através do tráfego pago. E com o tráfego orgânico fica muito difícil de se fazer isso. Então, através do tráfego pago, a gente consegue ter resultados mais rápido e impulsionar a tua empresa que, por exemplo, se tu abriu hoje, amanhã tu já consegue fazer que inúmeras pessoas consigam ver os teus anúncios e tu tenha mais resultado também. Ele é uma ferramenta de venda direcionada. Exatamente. É a maneira mais fácil e mais rápida hoje para tu ter resultado através das redes sociais. Cara, e tu acha que hoje todo negócio precisa de tráfego pago? Eu acredito que sim. Acredito muito que sim, porque, como eu estou te falando, o tráfego orgânico hoje ele é muito básico. Ou seja, vamos até puxar... A gente pode até puxar talvez algum outro tipo de divulgação, por exemplo, outdoor, panfletagem. A gente sabe que hoje todo mundo está com o celular na frente do rosto. Então, é muito mais fácil a pessoa ver o teu anúncio ali do que ela pegar um panfleto teu, ou então se ela parar num sinal, ela olhar para um outdoor. Porque até quando a gente para no sinal, que a gente fica esperando ali, a gente pega o celular e vai ver o que tem no celular. Então, eu acredito que hoje todo negócio tem que ter. Todo negócio tem que ter, porque senão, daqui um tempo eu digo assim, daqui 1 ano, 2 anos, vão ter empresas que fazem negócios através da internet e vão ter empresas que não vão existir, porque não se atualizaram baseado nessa questão de tráfego pago e todas as redes sociais ali que o mercado está se atualizando cada vez mais. Hoje, 2025, quais são aí as principais fontes de tráfego pago que existe? Então, Matheus, hoje existem inúmeras. Se a gente até for falar em questão de, puxando um pouquinho para a questão do e-commerce, surgiram inúmeras, por exemplo, o Mercado Livre hoje tem o Ads, tem o Mercado Livre Ads, tem a Shopee Ads, tem o LinkedIn Ads, a gente tem o TikTok Ads, todas essas plataformas, essas redes sociais têm a sua plataforma de fonte de tráfego. Mas as principais hoje, que são as principais até que a gente trabalha, seria o Meta Ads, que a gente fala ali que é a empresa que é dona do Instagram e do Facebook e do WhatsApp, e a gente tem o Google Ads, que é o Google no geral ali, que seria YouTube, Gmail e todas as fontes de tráfego a partir do Google também. Perfeito, então. Quais pilares para uma boa estratégia e para ter bons resultados com tráfego pago? Porque assim, quando a pessoa, acredito eu, que te contrate, ela não vai te contratar se ela não está visualizando um resultado. Sim. Né? Mas para você alcançar isso, eu tenho certeza que você tem determinados princípios que você segue para poder montar essa estratégia para o teu cliente, para então tu poder trabalhar para ele e fazer com que ele alcance o resultado. Que processo é esse? Quais pilares são esses que você segue, que você trabalha para poder fazer isso acontecer? Perfeito. Nessa parte de estratégia, Matheus, como é que vai funcionar? Tem algumas coisas, assim, o que a gente pode exaltar aqui que se tu não fizer isso, pelo menos esse básico bem feito, tu já não vai ter resultado. Algumas coisas, inicialmente, por exemplo, um anúncio. O anúncio ele tem que ser um anúncio chamativo, tem que ser um anúncio que tenha uma boa qualidade de vídeo, uma boa qualidade de áudio, senão ele não vai impactar. Tem que ser algo que a pessoa vai... Os 3 primeiros segundos tem que ser algo que vai chamar a atenção também. Então, tem muita gente que pergunta, que questiona isso, e isso não é uma coisa que o Instagram fala só por falar, isso aí realmente é verdade, porque a gente sabe que a moeda mais cara da internet hoje é a atenção. Não é nenhuma outra coisa, é a atenção da pessoa parar e ver o teu anúncio. Então, quando ela para ali, que pelo menos aqueles 3 segundos, que é o tempo que ela já vai talvez criar um interesse no teu anúncio, é onde a gente vai conseguir gerar essa conversão, que é o que a gente faz através dos anúncios ali. E aí a gente também precisa de uma boa verba, porque também se a gente não tiver uma boa verba para trabalhar, para tu ter noção, Matheus, hoje a gente consegue, se a pessoa for começar por conta e ela quiser fazer o tráfego pago ali, que ela também tem essa opção, mas é óbvio que não é o que a gente indica, porque o empresário ele não vai ter tempo para estar estudando sobre tráfego pago. Então, por isso que a nossa empresa existe, justamente para pegar essa demanda e ajudar esse empresário, ser um parceiro de negócio dele, para que ele possa ver que nós nos dedicamos 100% àquilo ali e ele está falando com especialistas, ele não está falando com uma pessoa que faz isso e uma outra atividade à parte, nós somos 100% focados, a nossa vida é para isso, entendeu? Então, nós somos especialistas nessa parte. Então, nessa questão de estratégia, vai variar muito essa parte da verba também, que ele tem que ter uma boa verba. Se ele quiser começar por conta hoje, ele consegue colocar R$10 por dia e ele já vai ter, em média, por dia, uma aparição para mais de 1.000 pessoas. Porém, não é só aparecer. Tu tem que também aparecer para as pessoas certas, que vão te chamar, as pessoas que têm interesse no teu produto ou no teu serviço, no que tu vai estar anunciando. Então, toda essa questão de segmentação de anúncios, o que eu vou falar no anúncio também impacta muito na questão do resultado. E quando a gente pega um cliente, Matheus, para a gente fazer o projeto dele, a gente basicamente pensa no funil como um todo. O que seria esse funil?
é analisar a jornada por completa do cliente. Ou seja, desde o momento que ele vê o teu anúncio e para quem que a gente vai aparecer. E aí, depois, quando ele te manda a mensagem, o que ele vai te mandar, o que ele precisa já saber ali no WhatsApp, ou, claro, falando de negócios locais, né? Se a gente falar de um e-commerce, essa jornada é maior ainda, porque no e-commerce a gente tem desde o momento que a pessoa vê o teu anúncio até ela finalizar a compra no teu site. Então, ela tem que, até fazer esse caminho, ela tem que ver o teu anúncio, clicar, ir para o teu site, lá no teu site analisar se teu site é bom e tal, que é o que a gente vai falar mais para frente ali também. Então, tem que olhar a gente faz essa análise toda dessa jornada do cliente para daí sim montar uma estratégia de acordo com a necessidade que o cliente precisa. Quando eu começo a observar, por exemplo, os modelos de negócio existentes, eu consigo lembrar de 3 principais. Hoje, por exemplo, se eu quero tomar um energético, eu vou numa padaria, eu vou num supermercado, eu vou num posto de gasolina que tem uma conveniência, vou na conveniência. Sim. Se eu quero... Eu até passei por uma experiência no final de semana. Eu fui numa livraria aqui na região, eu vi determinados livros que eu quero comprar, mas eu falei, eu não vou comprar aqui, porque aqui o preço é maior. Sim. Eu vou comprar na internet, um e-commerce. Sim. É muito mais barato, às vezes consigo frete grátis e o livro vai chegar igual, consigo trazer uma economia também. Da mesma maneira que eu já consumi infoprodutos, já comprei cursos na internet, faço cursos na internet. Então, assim, a gente sabe que existem diversos modelos de negócio hoje e o tráfego pago, eu acredito que trabalhe dentro de todos esses modelos de negócio para alavancá-los, né? Da mesma maneira que o cara da loja física precisa que o cliente chegue na porta dele, o cara do e-commerce deve trabalhar de uma maneira para que ele consiga captar esse cliente na internet, o cara do infoproduto para vender o seu curso, o seu produto também. Então, assim, acredito que o tráfego pago ele atinja tudo isso. Eu queria que a gente pudesse esmiuçar agora cada um deles. De que maneira hoje, se o cara é dono de uma loja física, de um ponto físico, de que maneira a 7.7 e o teu conhecimento alavanca o negócio dele? Perfeito, Matheus. Nessa parte de cada negócio ali, é como tu falou, todos eles precisam de tráfego pago, tanto a gente falando de e-commerce, quanto falando da questão do negócio local também, dos infoprodutos. Tudo isso aí, eles vão precisar do tráfego pago, tá? Então, assim, falando de negócio local, hoje o que a gente pega principalmente para que a gente bate mais na dor, né? O dono do negócio local, muitas das vezes, cara, ele não vai conseguir, principalmente de início, mensurar a questão do resultado. E o porquê que eu falo disso? Porque tem alguns outros caminhos que já de início a gente precisa tomar. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma loja que não tenha, talvez, demanda, que não consiga suportar a demanda que vai vir pelo tráfego pago. Ou seja, se gerar um marketing reverso para ele é ruim também. Se ele receber muita mensagem, se ele começar a receber muita procura no WhatsApp, ele não ter como atender essa demanda, isso também é ruim para ele. Então, ele também tem que estar preparado a esse nível, a esse ponto. E na questão dos negócios locais, acontece muito do dono da loja física, muitas das vezes ele não está preparado para a questão do investimento também. Porque a gente sempre bate muito na dor, Matheus, da questão que o tráfego pago ele também é um jogo de longo prazo. Tá? Pode ser que assim, a gente já conseguiu, a gente tem alguns cases de sucesso que já nos primeiros meses a gente já conseguiu gerar bastante resultado, mas acontece também de ser um jogo de longo prazo. E às vezes o cara do negócio local, ele não tem caixa para aguentar talvez ele precisar de um resultado a 6 meses, a longo prazo. E aí às vezes ele pode desistir do projeto, acontece muito isso também, tá? Então o tráfego pago, assim, ele tá acessível a todos, mas talvez ele não é para todos, dependendo do momento em que esse negócio se encontra. Então, ele tem que saber também para onde que ele vai gerar essa demanda. Nessa questão da jornada do cliente que eu comentei ali contigo, para o negócio local, a jornada do cliente ela fica muito entre a gente fazer os anúncios direcionado muito para a região onde ele atende, porque também não faz sentido. Se a gente tem uma loja, por exemplo, falando aqui de Camboriú, eu tenho uma loja no centro de Camboriú, não faz sentido eu anunciar talvez para um raio de 30 quilômetros longe dessa loja, porque não vai ter demanda para atender, não vai ter gente para vir talvez de Itapema para cá, não vai ter... Claro, depende muito de cada negócio, né? Porque tem negócio que entrega para todo o Brasil. Às vezes o cara tem uma loja aqui, mas ele também tem um e-commerce que entrega para todo o Brasil. Uhum. Então isso aí também faz sentido, só que é um outro tipo de jornada que a gente vai fazendo um mapeamento ali. Então, quando a gente começa
a programar essa questão da estratégia que vai ser utilizada para ele, a gente já pensa muito nesse formato, principalmente para o negócio local, porque eu preciso saber onde que ele pode chegar, até onde que ele pode atender. Ah, beleza, se a gente for fazer ali um anúncio que vai pegar, sei lá, eu quero que primeiro o pessoal faça um reconhecimento da minha loja. Quero que primeiro eles vejam a minha loja. O que a gente vai fazer? Tem alguns tipos de campanha que a gente tem um custo mais baixo, que a gente consegue fazer o anúncio aparecer para muita gente. Claro que aí falando um pouquinho mais técnico, né? Quem está assistindo, quem é gestor de tráfego vai entender um pouco mais, tal, que já lida com essa parte. Cada objetivo que a gente seleciona dentro da plataforma, a plataforma mesmo vai entender o que a gente está buscando. Ou seja, se eu dizer ali pro Meta Ads, eu quero que vocês mostrem o máximo possível do meu anúncio para o máximo de número de pessoas que vocês conseguirem. Ele vai procurar esse máximo de número de pessoas. Mas é diferente de eu falar para ele, eu quero gerar mensagens para o meu negócio. O custo dessa campanha por mensagem, ela pode ficar muito mais cara, porque ele vai procurar pessoas que estejam interessadas em mandar mensagem, entendeu? Então, cada objetivo de campanha vai mudar e aí, como eu estou te falando, conforme a gente vai fazendo o projeto para esse cliente, a gente tem que pensar nisso tudo para ver como que ele vai ter mais resultado de acordo com o orçamento que ele disponibiliza para nós. E se a gente fala hoje muito na questão do negócio local, uma das maiores dores que a gente escuta, talvez não seja só do negócio local, mas acho que de todos os negócios em geral, é a questão da mão de obra qualificada, que seria o atendimento do comercial. A gente já pegou muito caso, e pega até hoje muito caso de pessoas que têm um time comercial, mas o atendimento no WhatsApp é muito ruim. Ou seja, a gente consegue gerar uma alta demanda para o WhatsApp, mas o atendimento lá no WhatsApp, que seria onde vai fazer a conversão, que é mandar um orçamento para o cliente, que é mandar uma foto do produto que tu tem para vender para o cliente. Se isso aí também não tiver alinhado, cara, não tem resultado. Então, assim, tem muita gente que pensa, mas eu já fiz tráfego pago, cara, mas eu não tive resultado. Mas não é só os anúncios. Tu tem que olhar fora dos anúncios também. Como é que tá? Como é que tá as tuas redes sociais? Elas estão boas? Elas estão bem posicionadas? O teu perfil no Instagram tá bem posicionado? Não, ele tá bem posicionado, beleza. Fez uns anúncios ali, tá começando a chegar os leads, que é os contatos que a gente recebe ali. Começou a chegar os leads e aí tá recebendo bastante gente lá no WhatsApp. Mas espera aí, como é que tá o teu atendimento? Então, hoje um dos nossos diferenciais também, Matheus, é a questão do atendimento comercial e treinamento comercial para esse time que talvez esse dono desse negócio vai ter e ele talvez não saiba qual solução buscar. Porque nem todo mundo é obrigado a saber também, tá tudo bem, tá tudo certo, que no WhatsApp também tem um jeito diferente de ser atendido. Não é de qualquer jeito, né? A gente pensa, tem muita gente que pensa, não, mas o WhatsApp eu sei atender ele e tal, porque o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo aprendeu a lidar. Mas não é de qualquer jeito que se faz uma venda pelo WhatsApp também, entendeu? Não é o jeito que eu falo com um amigo meu que eu vou tratar o mesmo jeito do meu cliente. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, hoje, um dos diferencial da 7.7 é essa questão do comercial. É fazer essa análise do comercial, principalmente para o negócio local, que é onde a gente mais direciona as mensagens, as campanhas para as mensagens ali no WhatsApp e tal, até trazer o cliente pelo WhatsApp também para a loja, tá? Porque tem tudo isso aí também. E também talvez passar já orçamento ali pelo WhatsApp, que hoje a gente sabe que o nosso mundo está muito rápido. Então, muita gente deixa de... Quando ela vai comprar alguma coisa, ela não quer ir na loja primeiro. Primeiro ela manda mensagem no WhatsApp, primeiro ela olha o Google, depois ela olha o Instagram, e aí depois sim ela manda mensagem para ti, para ela poder entender um pouco mais sobre o teu serviço. Só que se o teu time comercial não estiver bem alinhado, se o teu time comercial não tiver pelo menos um treinamento mínimo de vendas e não souber utilizar as técnicas de vendas também ali dentro do WhatsApp, não vai converter. E aí o dono do negócio vai pensar, poxa, eu fiz tráfego pago, mas também não tive resultado, que é o que acontece muito. Ainda falando sobre negócio local, o que eu imagino, Eduardo, é que hoje, da maneira como eu observo, existe muito preconceito do cara que tem a loja física com uma entrada para o meio digital. Muito. De entrar para a internet, vou usar esse termo generalizado. Sim. Eu vou entrar na internet, mas, poxa, eu tô num ponto bom, tô sendo visto. Cara, tem preconceito ainda? E que conselho tu daria pro cara que, por exemplo, ele é dono de uma pastelaria, mas ele não falou, cara, eu não preciso, as pessoas já me procuram porque ela gosta de pastel, eu não preciso de tráfego pago. Que conselho você daria para um cara que ele é dono de uma loja física e que tem preconceito com um trabalho de marketing digital? Nessa área, Matheus,
Eu só perguntaria para ele se ele não quer crescer mais. Se ele não quiser crescer mais, daí ele não precisa de mais nada. Ele pode ficar naquela demanda que ele já tem, que ele já recebe. Isso aí pode continuar normal. Agora, se ele quer expandir, se ele quer abrir uma filial, 2 filiais, se ele quer abrir mais, se ele quer expandir o negócio dele, com certeza ele precisa de tráfego pago. E de que maneira ele pode fazer isso? Principalmente falando de um serviço de comida, a gente pode falar muito da questão de delivery. Cara, o delivery hoje, eu falo muito por mim. Se eu fosse montar um delivery hoje, o primeiro investimento que eu faria é em tráfego pago. Em ter um cardápio digital bem montado, bem estruturado, com boas fotos, com fotos que a pessoa vai entrar ali, vai acessar, vai ter uma foto de qualidade. Um cardápio que ela entra ali e seja intuitivo, seja rápido para ela olhar, que tenha já as opções ali, principalmente opções de promoções, esteja lá no topo. As recomendações, por exemplo, você não vai colocar ali para pessoa uma pizza que é vegana, você não vai colocar a borda de calabresa, entendeu? Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que tu dá um tiro no escuro sem saber para quem tu vai estar apontando os seus anúncios. Então, assim, nessa questão de um negócio local, nesse modelo como tu falou, acontece muito do pessoal ficar com essa resistência do sair de pensar assim, poxa, cara, mas eu já estou num local físico bom, mas será que eu preciso de tráfego pago? E com certeza precisa, porque hoje todo mundo precisa de tráfego pago. Se o cara quer crescer... Se o cara quer crescer, ele tem que fazer esse investimento. Então, como eu estou te dizendo, nessa questão do delivery, é esse posicionamento. Ele ter um Instagram bem posicionado, ter boas fotos dos produtos dele para colocar tanto no Instagram, lá na parte orgânica, quanto no cardápio digital dele e também ter bons anúncios. Aquele anúncio que a gente vê ali quando dá 7 horas da noite, 8 horas da noite, aquela pizza com aquele queijo derretendo, aquilo ali é o que vai gerar o desejo, é o que faz a gente sentir fome. Então, se ele tem, para tu ver como tudo isso é estratégico, então se ele tem esses anúncios assim também bem voltado para essa prática, para essa boa prática de mostrar o que ele tem de melhor para tu ver, para tu pedir, é onde ele vai conseguir ter resultado. E essa questão da estratégia, essa questão de pensar de como isso vai ser feito. Por exemplo, uma coisa que tu falou muito interessante agora. Você não vai anunciar uma pizza às 7 horas da manhã. Exato. Você não vai anunciar um picolé às 8 horas da noite. Exatamente. Você vai anunciar o picolé de manhã, o dia vai ser quente. Sim. Vai gerar vontade, gera o desejo. Ninguém quer comer uma pizza quente Exatamente. às 10 horas da manhã. Sim. Mas se eu tenho uma loja de produtos femininos, eu não vou anunciar para homem. É quase que isso aí. Exatamente. Você tem que saber quem atingir, Exato. Como atingir e a hora que vai atingir. Isso. Isso é muito bom. Bom, Eduardo, vamos falar um pouquinho agora sobre e-commerce, que se a gente for traduzir, é uma loja digital. Né? Em vez de tu comprar físico, tu compra pela internet. Como é que funciona hoje o jogo do e-commerce? De que maneira o tráfego pago ajuda? Conta pra gente. Perfeito. Sobre a questão do e-commerce, Matheus, é um outro tipo de jogo. É uma outra parada, como a gente costuma dizer no português bem claro. Uhum. O e-commerce, cara, da mesma maneira que a internet mudou muito, a partir do momento ali que, depois que a gente passou a pandemia, mudou muito essa questão da compra, cara. Todo mundo precisou comprar online porque as lojas físicas estavam fechadas e tal. E esse comportamento do cliente, ele foi trazido muito até hoje. E é uma coisa que vai expandir cada vez mais, essa questão do e-commerce. Então, assim, tem muitos negócios hoje que o negócio físico, o empresário ele tem um negócio físico, uhum, mas ele já está pensando em já montar o e-commerce. Isso é ótimo, cara, porque para a expansão dele, de uma forma ou de outra, daqui a pouco todos os negócios, eu acredito, né? Aí isso aí é um achismo meu, não estou falando de que ninguém falou isso nem nada, mas é um achismo meu, que futuramente, além da loja física, os locais também vão ter... Basicamente, todas as lojas físicas vão ter também o e-commerce, porque essa questão do comportamento do cliente está mudando cada vez mais, por ele comprar mais ali na internet e tal. E como a gente está falando, o e-commerce ele é basicamente uma loja online, onde tu vai colocar os seus produtos ali. E o jogo é outro, por quê? Quando a gente fala de e-commerce, primeiro de tudo, a gente precisa de mais investimento, porque a gente está falando de talvez uma área onde tu vai atingir que vai ser maior. Ou seja, uma das coisas que impacta muito na questão do tráfego pago, Matheus, é aonde tu vai anunciar. Ou seja, se tu está anunciando para uma região maior, tu precisa de mais orçamento. E o contrário também é verdadeiro. Se tu pega um negócio local, por que muitas vezes o negócio local ele precisa de menos investimento do que um e-commerce? Porque o negócio local ele tem um limite. Ele tem um limite até onde que ele pode entregar. Agora o e-commerce não. O e-commerce já é outro jogo porque ele pode atender tanto o nível nacional, ou então ele pode pegar, sei lá, as regiões do sul e sudeste, ou então se ele atingir, sei lá,
o país todo mesmo, a nível nacional mesmo, aí ele vai cada vez mais precisar de mais orçamento. Mas quando a gente começa ali, tem muitos negócios que a gente já pegou do cliente que já começou com a gente o projeto da loja física e aí depois ele viu que dava para expandir para o e-commerce e ele já começa a trabalhar, ele já começa a ver que o investimento é totalmente diferente, porque a gente vai atingir uma área maior, a gente precisa de mais pessoas, a gente vai ter uma escala maior e, como eu falei, o e-commerce ele é basicamente o jogo da gente jogar como um formato de escalar o teu negócio mais ainda, porque daí tu consegue vender para mais pessoas, para mais regiões, tu consegue atingir mais pessoas. E aí também, na questão ali do e-commerce, até falando um pouco mais, aprofundando mais sobre isso, a gente costuma dizer muito, Matheus, que assim, para tu ter resultado no e-commerce, não é só tu entrar lá e montar uma loja e deixar lá, que desse formato não funciona. A gente sabe que hoje as plataformas elas estão muito acessíveis. Antes a gente tinha ali, sei lá, 3, 4 plataformas para se montar uma loja online. Cara, de 2020 para cá a gente já tem aí mais de... Eu não sei nem te mensurar o número de plataformas que tu consegue montar a tua loja online, entendeu? Então, facilitou muito. Ficou muito mais prático para o dono entrar ali. Ele já vai ter basicamente um layout pronto, que a plataforma já vai disponibilizar. Tu já consegue montar uma loja padrão e tu já consegue fazer as tuas vendas ali, porque a gente tem transportadoras que entregam a nível nacional também. Então, isso aí facilitou cada vez mais o cliente comprar pelo e-commerce. Por isso que é uma coisa que eu acredito que vai para os próximos anos aí, vai aumentar cada vez mais, cara. E saber caminhar por dentro disso, né? Exato. Porque tem métrica, tem análise de dado, vai ter ali a questão de como você vai alcançar o cliente, aonde você vai alcançar, fazer o cara vender, porque é aquilo que tu falou na pergunta anterior, tu tem que fazer o cara caminhar por todo um processo Sim. até chegar naquele momento que o cara clica assim, ó, concluir pedido, Exato. finalizar compra. Exato. Tem todo esse caminho para ser feito. Então, por isso que a gente fala que, além dele precisar de mais orçamento, acaba sendo uma coisa que tu vai analisar muito mais dados. Até por questão de mensuração, vamos pegar 2 exemplos novamente. Loja física e o e-commerce. O e-commerce, a jornada do cliente é toda ali dentro do teu site. Então, a gente consegue ter todas essas métricas. Ou seja, quando ele vai para o site, a gente consegue saber se o cliente comprou, se não comprou, se ele adicionou o produto no carrinho, se ele chegou até no carrinho e não comprou, se ele foi até lá no checkout e por algum motivo o frete para ele ficou caro. E aí a gente tem que entender o porquê que esse frete está caro, que até isso aí vai impactar. Então, assim, a gente tem que olhar para o e-commerce, cara. A gente olha, o tráfego pago, ele é assim, de 100% ele é 5%. Tá? Porque todo o restante vem com toda a estrutura que o e-commerce precisa. Porque ele precisa dessa questão de ter uma boa estratégia, a gente precisa saber analisar dados, então não é todo mundo que sabe analisar os dados do e-commerce, porque o funil do e-commerce ele é maior ainda. Ou seja, como é que funciona o funil? É basicamente um jogo de a gente perder e ganhar pessoas. Então, quanto mais vai afunilando, mais pessoas a gente vai perdendo, que vão ser as pessoas que vão adicionar o produto no carrinho e vão comprar. Então, tudo isso aí a gente tem que mapear para entender se às vezes o problema está no frete ou se às vezes o problema está no tempo de que ele vai receber o produto em casa, porque se for uma jornada muito, muito grande dele receber esse produto, pode ser que ele vai cancelar a compra também, que a gente sabe que por mais que ele não vai comprar na loja física, tu tem a vantagem de comprar ali e tu já recebeu, tu já poder pegar o produto e levar para casa. No e-commerce não, a gente tem que esperar alguns dias ali, mas também esse período, se for muito longo, dependendo do cliente, dependendo do produto, pode ser que ele vai deixar de comprar na tua loja para comprar numa loja do concorrente ou talvez um produto similar que vai chegar mais rápido. Então isso aí tudo vai impactar. E tem muitas vezes, Matheus, que assim, o dono do e-commerce, ele não tem essa noção. Ele acha que é só montar a loja lá, ter uma loja com um layout bonito, ter uma loja legal ali, ele já acha que vai vender. Ele não entende nessa questão de ter anúncios com estratégia, de, por exemplo, ali no e-commerce, cara, a gente consegue fazer anúncios voltados principalmente para as pessoas que só as pessoas que adicionaram um produto no carrinho. Ou seja, a gente pode fazer um remarketing só para quem adicionou o produto no carrinho, porque a própria plataforma consegue fazer isso. Ela consegue ter esse mapeamento. Um exemplo, fui lá, coloquei 10 produtos no carrinho, pô, me interessei, nessa hora precisei sair para trabalhar porque Perfeito. não consegui concluir a compra ali na hora, pô, tô corrido, tô atrasado, preciso sair. Quando eu volto, cara, pode acontecer, não salvou os produtos no carrinho, Isso. ou então É isso mesmo. salvou, e aí você precisa alcançar o cliente novamente. Cara, tem um exemplo disso, por exemplo, quando você... Eu acho isso muito engraçado. Você tá numa página de compra de um determinado produto, se tu sem querer aproxima a seta próximo do xizinho, ele já lança tipo assim, ó, não vai embora, aproveite essa promoção, Exatamente. volte aqui. Ou então você recebe no e-mail, sou um cara que eu leio e-mail todo dia.
volte aqui finalizar a tua compra, estamos te esperando. Sim, Aproveite sim. as nossas vantagens. Então, isso é muito legal. Sim, sim. Fazer, vender. Eu acho que o tráfego pago é isso, é fazer você Exatamente. vender Exatamente. da maneira correta. Exato. Então, nessa questão que tu falou, Matheus, é muito engraçado porque, assim, às vezes o pessoal pensa, poxa, cara, mas eu só fiz uma pesquisa ali e agora só não para de aparecer anúncio para mim disso aí. É exatamente isso. A partir do momento que tu pesquisa, tu entra lá no site, que tu abriu determinada aba, meu amigo, já era. Se aquela loja ali tá fazendo remarketing, tu vai ficar pelo menos uns 30, 15 dias ali, de 15 a 30 dias tu vai ficar recebendo esses vídeos dessa loja com o produto que tu visitou para que tu volte lá e compre, porque esse é o que a gente chama do remarketing mesmo. Vamos desmistificar um segredo aqui agora? Olhando lá na câmera, você que está em casa, eu tenho certeza que algum dia você estava conversando com alguém sobre qualquer assunto determinado e quando você pegou o seu celular estava cheio de anúncio relativo àquilo que você estava falando. Cara, isso é tráfego pago? O que é isso? Isso existe. O especialista é você. Sim, sim, sim. O que é isso que acontece? O pessoal fala assim, cara, que bruxaria é essa? Acabei de falar, sei lá, de pizza quando termina. Gordo, cara, gordinho só usa referencial de comida. Acabei de falar de pizza e acabou surgindo um monte de anúncio de Apareceu o pizzaria anúncio pra ali. mim. Cara, que bruxaria é essa? Matheus, isso acontece, tá? Isso aí realmente, assim, principalmente a gente falando um pouco mais da questão de dispositivos iPhone da Apple ali. Não só a Apple, mas como todos, mas a Apple principalmente. Se tu falar perto do celular, ele tá escutando, tá? Porque a gente tem ali a Siri que fica ligada e tal. E aí, a partir do momento que esses aplicativos ali estão te escutando, estão ouvindo o que tu tá falando, quando tu volta pra plataforma, ela vai já entender e sabendo que tu tá procurando sobre isso. E quando tu volta ali, começa a aparecer os anúncios para ti, é justamente por isso. Ou porque talvez tu fez uma pesquisa. Tem muita gente que às vezes, pô, mas eu não fiz pesquisa, mas daí depois ela para lembrar, ah, não, mas faz uns 5 dias que eu pesquisei sobre isso. E aí é onde aparece o anúncio para ti. Isso aí acontece, é o remarketing, e dessa mesma maneira também acontece quando tu fala perto do telefone, ele também te escuta, ele vai saber o que ele vai mostrar para ti, que ele vai treinar o teu algoritmo também. Eduardo, vamos falar um pouquinho agora, cara, sobre infoproduto. Primeira pergunta que eu te faço é: infoproduto é só curso ou existe outros tipos de infoproduto? Me explica o que é infoproduto e de que maneira você trabalha com isso também. Cara, infoproduto, como é que eu vou te explicar de uma maneira mais fácil para o pessoal também que está acompanhando a gente aí? Basicamente, o infoproduto é pegar uma pessoa que tem uma informação muito importante e que ela saiba que o mercado dela também pede essa informação, que tem essa demanda ali também. Ela pegar essa informação que ela tem, esse conhecimento, talvez a gente pode falar de uma pessoa que empreendeu na área da saúde, uma pessoa que saiu da faculdade ali, vamos pegar a área da saúde como exemplo, e aí ela tem a clínica dela ali e ela quer ensinar outras pessoas a lotarem a agenda também, o que ela pode fazer? Ela pode pegar o conhecimento dela, que já deu certo, empacotar isso e vender através da internet. E aí isso seria o infoproduto, que é a informação online através dos produtos digitais. Na maioria dos casos, o infoproduto é um curso, ele pode ser um curso, uma mentoria, daí existe a esteira de produtos que a gente fala, que tem desde um produto que quando tu começa a trabalhar com infoproduto, tu pode colocar uma esteira de que seria um produto mais em conta, depois tu vem com um produto um pouco mais caro e depois a gente está falando de uma mentoria um pouco mais de perto, um acompanhamento e tal. Então existe essa esteira de produtos que pode ser executada também. E nessa parte de como que funciona, é mais ou menos nesse formato. Ou seja, a pessoa que tem essa informação, basicamente ela seria o expert, que daí ela tem a informação que ela vai empacotar isso e vender. E tem as pessoas que são os lançadores, que fazem a coprodução e tal, que daí é o nosso trabalho ali também com a 7.7. Eu já ouvi falar muito de lançamento, já ouvi falar de perpétuo, já ouvi falar de várias formas de venda de infoproduto. Que modalidades que existem? Dá para se vender qualquer coisa nos infoprodutos? Como é que funciona? Então, assim, talvez vender qualquer coisa, acho que é um termo muito generalista, tá? Mas assim, se a gente pegar, tem muitos infoprodutos, cara, que às vezes a gente até dá risada de como é que o pessoal faturou o dinheiro com um infoproduto desse formato. Mas assim, a partir do momento que tu tens uma informação e tu sabe que ela é válida e outras pessoas precisam dessa informação, que tu já testou alguma coisa e já está validado, é super importante talvez tu olhar para isso também como uma forma de infoproduto, talvez um conhecimento que tu teve ao longo da tua vida, ou então, por exemplo, igual existe hoje, como a gente comentou no início ali, inúmeros cursos de
tráfego pago, então o pessoal aprende e começa a replicar também, que isso também é uma boa prática, ela começa a replicar para ensinar outras pessoas também. Então, é mais ou menos esse caminho. E na questão do como vender o infoproduto, existem essas estratégias que seriam o lançamento e o perpétuo, que são duas estratégias diferentes, que elas vão funcionar basicamente nesse formato. O lançamento, ele é uma estratégia de vendas, que ele é um produto ou alguém que é colocado em alta exposição num curto espaço de tempo. Ou seja, a gente pode fazer um lançamento ali, e o lançamento pode ser em uma live ao vivo. Uma live ao vivo é complicado, né? Uma live. Então, a gente pode fazer ali através de uma live, e no final dessa live vender esse produto. A gente pode fazer, o expert pode montar, a gente pode montar uma estratégia em cima de talvez um desafio de 15 dias ali, como a gente já também está procurando fazer. Por exemplo, uma nutricionista. Se ela tem uma dieta que ela conseguiu já gerar um bom resultado de emagrecimento em 21, 15 dias ali, ela pode fazer um desafio baseado nessa dieta e no final disso ela pode vender o produto dela, que seria o infoproduto. Então, esse seria um formato de um lançamento e é um produto que ele fica ali, ele não está sempre disponível para venda, ou seja, você colocou para vender, ele tem um tempo de carrinho aberto, que a gente costuma dizer que é um período ali que tu pode, fica ao teu critério selecionar, mas a prática assim, do mercado que a gente costuma mais utilizar é um período de 7 dias. E aí, após os 7 dias, esse carrinho fecha e depois é aberto o carrinho novamente em outro lançamento. Então, cada produto pode ser feito nesse formato. E o perpétuo, diferente do lançamento, é um produto que tu pode até fazer um lançamento para vender ele também, mas ele vai estar sempre disponível ali para as pessoas comprarem. Ou seja, é um produto que está sempre ali disponível para a galera tá adquirindo. Cara, nessa conversa que a gente teve, né? Estamos em quase uma hora de conversa, a gente esmiuçou um pouco do que são infoprodutos, do que é e-commerce, que maneira que dá para usar tráfego pago em loja física, tráfego pago como um todo. A gente falou muito sobre isso. A pergunta que eu te faço é: hoje quem contrata 7.7, ela tem o quê? Boa. Essa pergunta a gente recebe quase todo dia quando a gente está recebendo o pessoal ali que manda mensagem e tal, que a gente vai fechar os serviços. Como é que funciona? Basicamente, quando é contratado, quando o pessoal entra em contato com a gente hoje, primeiro a gente faz uma reunião de diagnóstico para entender exatamente o que aquele empresário, o que aquela loja, o que aquele negócio precisa, porque pode ser que às vezes ele também não está numa jornada que vai fazer sentido para nós também. Às vezes ele nunca lidou com tráfego pago, então ele não sabe o como fazer, e aí mesmo a gente explicando, às vezes ele sente que não é o momento dele fazer também por questão do investimento. Então, assim, nesse formato que eu estou te passando, basicamente a gente faz essa reunião de diagnóstico para entender onde que está o furo na operação dele, onde que está o maior gargalo dele hoje, para ver onde é que tá, o pessoal está chegando, mas não está comprando e tal, onde que está esse furo, para que daí sim a gente possa trabalhar com o tráfego pago em cima disso. Claro que não só com o tráfego pago, como eu estava comentando contigo, a gente oferece outros serviços além disso, porque a gente já viu que o tráfego pago hoje ele é uma coisa que, se eu entregar só isso aí, vai ter uma concorrência muito grande. Então, para a gente se diferenciar, hoje a gente entrega a questão do atendimento comercial, de treinamento comercial também da equipe de vendas. A 7.7 é hoje o pacote completo para quem precisa do marketing digital? Com certeza. A gente até hoje, a gente se posiciona muito como uma... A gente não fala mais nem só agência, a gente se posiciona como uma empresa de alta performance. Porque não pensando só em tráfego pago, mas quem contrata a gente hoje vai ter toda essa questão de atendimento comercial. Se ela precisar, se ela não tiver alguém disponível na empresa, que muitas vezes o negócio local hoje ele não tem, alguém para gravar os vídeos, para ter uma boa edição, a gente traz todo esse pacote junto para que o cara tenha, o empresário tenha cada vez mais resultado com os anúncios online. Para a gente finalizar, como é que faz para contratar a 7.7? Eu quero alavancar o meu negócio, eu quero ir para um novo nível, eu quero mergulhar num rio diferente. De que maneira eu entro em contato com vocês? Como que eu trago vocês para fazer isso acontecer na minha realidade de vendas? Se você quer alavancar o teu negócio e precisa de uma empresa que vai ser profissional, que vai estar te ajudando um pouco mais ali para entender como é que funciona esse jogo do marketing digital, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ali. O meu perfil é @eueduardo.gestor. Ali no link vai ter o nosso WhatsApp para você entrar em contato e também pelo nosso site oficial, que é o site da nossa empresa, o www.7.7mkt.com.br. Nós vamos te ajudar a solucionar o problema do teu negócio, a fazer você vender mais através do marketing digital. Bom, Eduardo, quero te agradecer por aceitar o nosso convite, vir aqui hoje tirar essas dúvidas, falar
sobre o marketing digital e falar para você que o estúdio do Cadima Podcast está de portas abertas, microfones abertos, para que a gente possa esmiuçar isso ainda mais e, principalmente, fazer com que isso alavanque o negócio de muitas pessoas. Perfeito, Matheus. Obrigado aí. Agradecer a vocês por esse programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com esse pessoal aqui. E acredito que a gente conseguiu também tirar bastante dúvida do pessoal que tem em relação a marketing digital e toda essa questão de tráfego pago também. Valeu, Eduardo. Muito obrigado. E a você que acompanhou até aqui, muito obrigado. E aquilo que eu falei para o Eduardo serve para você também. Quer falar da sua empresa? Cadima Podcast está de portas abertas para te receber e ajudar você a chegar num novo momento, falar um pouquinho daquilo que você oferece. Um grande abraço. Tchau, tchau.